Desde menina, a Ellie sempre buscou indícios de outras vidas no universo, deixando de lado sua vida particular e até mesmo o amor. Quando recebe uma mensagem do espaço por meio de uma máquina que permite o contato com extraterrestres, ela confirma sua teoria e quer ser escolhida para a missão, mesmo que para isso tenha que correr risco de vida. Aqui é o Aven Filmes e hoje nós vamos recapitular o filme Contato de 1997. Nossa história começa com uma série de transmissões de rádio transmitida da Terra. Essas transmissões descrevem momentos significativos da história humana, incluindo o discurso do Hitler nas Olimpíadas de Berlim em 1936, a primeira bomba atômica e várias transmissões de televisão. As transmissões continuam a viajar cada vez mais longe no espaço. Enquanto as câmeras afastam-se da Terra, nós escutamos as transmissões desaparecendo. A Doutora Ellie é mostrada como uma jovem garota. Ellie passa o seu tempo com o seu pai Ted, que incentiva sua curiosidade sobre o universo e seu interesse pelo senso de maravilha sobre o cosmos e a galáxia. A cena então transita para Ellie como uma adulta trabalhando no Observatório Arecibo, em Porto Rico, onde ela estava ativamente envolvida na busca de inteligência extraterrestre. O programa 7. Ela é retratada como uma cientista dedicada que é apaixonada pelo seu trabalho e muito determinada a encontrar evidências de vida inteligente além da Terra. Ellie trabalha até tarde da noite na sala de controle do Observatório Arecibo, escutando os sinais do espaço sideral. Ela escaneia os dados na esperança de encontrar sinais de comunicação extraterrestre inteligente. Enquanto ela escuta atentamente, o seu colega Kent aponta algo que ela perdeu. Ele então se apresenta e começa a contar o que escutou sobre ela. Enquanto eles conversam, outras pessoas entram e se apresentam. Ellie encontra o Palmer em um café. O Palmer é um escritor que pesquisa o impacto da tecnologia nas culturas do terceiro mundo. Ele aprende sobre o trabalho da Ellie no Projeto 7. Ele expressa interesse nela e a convida para jantar, mencionando sua conexão com David Drumlin. Ellie hesita, mas eventualmente concorda. À medida que a visita do Drumlin se aproxima, em uma festa, a Ellie discute o valor da pesquisa científica com outros cientistas. O Palmer interrompe, aprovando a pesquisa prática sobre a abstrata. Ellie então pergunta ao Palmer se ele quer ir lá fora, onde ela aponta para a constelação de Cópia e discute sua fascinação pela astronomia. Ela lembra de perguntar ao seu pai sobre Vênus na infância, o que despertou seu interesse pelo cosmos. Ellie e Palmer passam a noite juntos conversando sobre seus passados. Ela então corre para o trabalho e sai. A Ellie tem um flashback da sua infância, quando encontrou seu pai no chão desmaiado. Ela corre para pegar o remédio dele. O seu pai não sobrevive. No presente, o Kent se aproxima da Ellie e a cumprimenta. Ele sugere formar um programa 7 improvisado, mencionando uma matriz muito grande no Novo México, como um local ideal. No entanto, a Ellie fica confusa com a sua proposta. O Kent então revela que Drumlin terminou o programa 7 deles. A Ellie confronta o Drumlin sobre o que escutou, e o Drumlin confirma que ele terminou o programa 7 e estava fazendo um favor a Ellie, porque ela é uma cientista muito promissora para desperdiçar os seus talentos em bobagens. A Ellie discorda, argumentando que a busca por vida inteligente é um dos esforços humanos mais importantes. Ela explica quão vasto é o universo e o potencial para descoberta. O Drumlin despreza sua paixão, alertando-a de que seguir a 7 arruinará sua carreira. A Ellie responde firmemente que é a sua vida para viver. Durante a apresentação da Ellie aos investidores, ela apresenta sua proposta 7, mas enfrenta ceticismo. Ela defende apaixonadamente a sua ideia, comparando aos avanços científicos revolucionários do passado. Apesar da rejeição inicial, um investidor muda de opinião e financia o seu projeto, garantindo os recursos necessários para sua pesquisa. Após 4 anos, eles estão trabalhando na matriz no Novo México, escaneando os céus em busca de sinais de inteligência extraterrestre, esperando detectar sinais significantes em meio ao ruído cósmico. Kent informa a Ellie que o governo quer encerrar a pesquisa 7, considerando uma piada. Eles têm 3 meses até serem obrigados a sair. Apesar do revés, a Ellen se recusa a desistir, expressando sua dedicação em continuar a pesquisa sozinha se necessário. Na televisão, o Palmer Joss aparece como um convidado, apresentando como o autor e teólogo que ganhou reputação como conselheiro espiritual, até sendo chamado de diplomata de Deus pelo New York Times.
Seu último livro, Losing Faith, estava no topo da lista de mais vendidos. Enquanto conduzia a pesquisa SET na matriz muito grande, a Ellie detecta um sinal estranho originário do sistema estelar Vega. Ela informa sua equipe e eles começam a analisar os dados, descartando interferências potenciais e confirmando a origem extraterrestre do sinal. Ao decodificar o sinal, eles percebem que consiste em números primos, indicando comunicação inteligente. A equipe fica entusiasmada com a descoberta, considerando a possibilidade de vida extraterrestre e civilização tecnológica. Apesar de ceticismo e preocupação sobre tornar público seus achados, eles decidem notificar todos os envolvidos, reconhecendo a importância da sua descoberta. Analisando o sinal, descobrem um vídeo oculto com o discurso de abertura do Adolf Hitler nas Olimpíadas de Verão de 1936 em Berlim, na Alemanha. Arroway e a sua equipe especulam que essa transmissão teria sido forte o suficiente para penetrar a ionosfera da Terra, viajando até Vega e sendo enviada de volta à Terra. A Casa Branca divulga uma declaração confirmando que cientistas americanos receberam uma mensagem do espaço profundo. O presidente destaca a importância da descoberta, descrevendo-a como um possível avanço revolucionário no entendimento do universo. Ele também afirma a necessidade de uma revisão mais aprofundada pela comunidade científica. Enquanto expressa entusiasmo sobre as implicações da descoberta, ele informa a Casa Branca sobre a descoberta de um texto criptografado dentro do sinal de Vega. Eles sugerem a necessidade de especialistas em decriptação e propõem uma matriz muito maior como um posto de comando. Ellie não gosta da ideia de militarizar o projeto, mas é decidido que o Dr. Dumlin coordenará a decriptação enquanto Ellie dirige as operações. Ellie recebe um e-mail de um remetente anônimo contendo uma foto dos dados obtidos de Vega. Ela pergunta a identidade do remetente. Logo depois, ela recebe uma ligação da mesma pessoa que lhe havia enviado o local da reunião por fax. Ellie se encontra com uma figura misteriosa chamada Hayden, que revela que tem estudado ela há muito tempo e a considera um investimento muito valioso. Ele apresenta a ela informação detalhada sobre a sua vida, incluindo suas conquistas acadêmicas e trajeto na carreira. Hayden revela páginas de dados contendo símbolos de alinhamento e marca de registro, explicando que fazem parte do primer embutido na mensagem de Vega. Ele sugere que a inteligência alienígena avançada funcionaria em múltiplos níveis e dimensões, implicando que a chave para decodificar a mensagem estava dentro dela mesma. Ele apresenta que a mensagem contém equações básicas formando um vocabulário científico para física, geometria e química. Há um debate sobre o potencial de construir a máquina, com alguns temendo que possa ser uma arma ou um dispositivo apocalíptico. Outros argumentam que não há evidências de intenções hostis dos alienígenas. No entanto, preocupações são levantadas sobre o mistério do conteúdo da mensagem e os riscos potenciais envolvidos. Palmer reconhece que as implicações religiosas da descoberta da Ellie e afirma que a organização não ficará satisfeita com a superficialidade material. A Ellie participa de uma festa onde nota cristãos protestando na porta. Lá dentro, ela encontra Palmer e engaja uma conversa sobre o livro dele. Eles eventualmente saem para continuar a sua discussão, mas a conversa é interrompida quando são chamados para assistir a um noticiário sobre uma descoberta. Uma figura humana foi detectada nos dados transmitidos. Palmer informa a Ellie que o presidente anunciou que construirão uma espaçonave projetada para levar um único ocupante humano para o espaço, até Vega. Ellie pergunta quem irá na missão e Palmer lhe diz que um grupo de candidatos internacionais foi formado e devido à sua descoberta, a Ellie estava no topo da lista muito curta. No entanto, também há um comitê de seleção composto por estudiosos, teólogos e cientistas, além de filósofos. A Ellie estava nela. O Palmer estava tentando convencer a Ellie a não ir nessa missão. Ela explica o quanto ela queria isso e ele aprecia sua coragem, mas espera que a Ellie não seja corajosa demais para o seu próprio bem. Um painel questiona a Ellie durante o processo de seleção da missão. Uma pessoa pergunta o que ela faria se pudesse encontrar os Vegans, e ela responde com uma pergunta sobre a sobrevivência deles através da tecnologia. Em seguida, Palmer pergunta se ela considera uma pessoa espiritual, tentando provocar uma discussão sobre suas crenças em relação a Deus. A Ellie explica que, como cientista, ela se baseia em evidências empíricas e não acredita que haja dados sobre a existência de Deus.
Drumlin foi escolhido no lugar dela. O Palmer se aproxima da Ellie e ela o questiona sobre por que ele perguntou se ela acreditava em Deus ou não durante o processo de seleção. Ele explica que o trabalho deles era escolher alguém para representar a todos, e ele não poderia votar em alguém que não acreditasse em Deus. Palmer expressa o seu desconforto com a ideia de selecionar alguém que vê a crença da maioria em Deus como uma forma de delírio coletivo. A Ellie se defende, afirmando que disse a verdade durante o processo de seleção, enquanto acusa o Drumlin de dizer ao Palmer o que ele queria ouvir. A equipe estava se preparando para testar a máquina. Drumlin estava liderando a operação e Ellie estava ativamente envolvida. À medida que o teste avança, tudo estava indo bem e o experimento é bem sucedido. No entanto, a Ellie reconhece alguém nas imagens da câmera do protesto cristão. Ela rapidamente notifica o Drumlin, percebendo que o indivíduo estava segurando uma bomba. Antes que a segurança possa intervir, o atacante detona a bomba, causando uma explosão devastadora que destrói a máquina e mata o Drumlin junto com várias outras pessoas. Ele recebe uma ligação do Hayden, que a informa que ele vive na estação espacial Mir. Ele explica que o baixo oxigênio ajuda a retardar a progressão da sua doença terminal e o ambiente da gravidade zero ajudará a manter o seu câncer controlado. Hayden então direciona Ellie para a ilha de Hokkaido, o local da integração dos sistemas, revelando uma instalação secreta construída como backup do projeto original. Ele explica a complexa rede de envolvimento internacional com a instalação controlada pelos americanos e construída pelos japoneses, agora de propriedade da Hayden Industries. Palmer visita Ellie e expressa seu arrependimento, pedindo desculpas a ela. No entanto, a Ellen garante a ele que estava apenas feliz por ele ter vindo. O Palmer revela que não voltou para Ellie na missão porque não quer perdê-la. A Ellie entra em uma cápsula e é lançada na máquina, experimentando o que parece ser uma jornada através de vários buracos de minhoca. Ao longo do caminho, ela observa uma estrutura semelhante a uma matriz de rádio em Vega, sinais de civilização em um planeta alienígena e um evento estelar que a enche de euforia. Eventualmente, ela se encontra em uma praia que lembra um desenho de infância da Flórida. Lá ela encontra uma figura que se assemelha ao seu falecido pai, que ela reconhece como um alienígena. Aí ele descobre que a espécie alienígena que contatou a Terra através das suas emissões de rádio julgou a humanidade digna de dar um passo no cosmos. No entanto, ela logo perde a consciência e retorna à realidade. Confusa e desorientada, a Ellie questiona o que aconteceu, apenas para descobrir que o headset que ela estava usando durante a experiência gravou apenas estática. Apesar da falta de evidências, a Ellie insiste que embarcou na jornada, mas ninguém pode explicar a diferença entre a sua experiência e a falta de dados gravados. Em um painel, a Ellie é questionada sobre a sua experiência. Ela explica que a máquina criou um buraco de minhoca que permitiu a ela experimentar 18 horas enquanto apenas uma fração de segundo passou na Terra. No entanto, ela enfrenta ceticismo do Michael Kitts, que sugere que a sua experiência pode ter sido uma ilusão ou parte de uma fraude elaborada por Hayden. Apesar da falta de evidências físicas, a Ellie mantém que a sua experiência foi real e profunda. Ela oferece uma visão do universo que enfatiza o quão pequena é a humanidade e deseja que os outros compartilhem esse senso de admiração e esperança. A Ellie se reúne com o Palmer e eles partem juntos. Ao saírem, o Palmer é questionado sobre as suas crenças, ao que ele responde que estava interessado apenas em buscar a verdade. Em uma conversa privada, Kitts e Rachel discutem informações confidenciais sobre o dispositivo de gravação da Ellie. Embora o dispositivo da Ellie pareça ter gravado apenas estática durante a sua jornada, ele na verdade gravou aproximadamente 18 horas de estática. Na cena final, a Ellie continua a receber apoio financeiro contínuo para o programa 7 na matriz muito grande, indicando a persistência do seu trabalho e a importância das suas descobertas. Após 18 meses, nós vemos a Ellie ensinando ciência para crianças, simbolizando a sua dedicação em inspirar a próxima geração de cientistas. Finalmente ela toma um momento para sentar e refletir, olhando para a paisagem infinita. Então, tudo é finalizado.